Olá pessoal, meu fraternal e cordial bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Com muita alegria, muito respeito, venho mais uma vez apresentar a leitura do Livro dos Espíritos em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Pedimos permissão a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a todas as correntes para nos assistir em mais este estudo, nos dando a sustentação que nós necessitamos. Desta feita, abrindo os trabalhos com muito respeito, nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou pedindo que mesmo que ao longe possam nos ajudar as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Chico, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapiro, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, Dr. Souza Martins, corrente da nossa querida Mãe Genoveva, com seus anjos de luz, nos dê a sustentação necessária para mais este trabalho de leitura. Então, nós estamos na parte terceira das Leis Morais, capítulo 10, da Lei de Liberdade, Livre-Arbítrio. Hoje minhas perguntas são 845, 846 e 847. Pergunta 845. Não constituem obstáculo ao exercício do livre-arbítrio os predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Resposta: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja neste mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-las à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de querer é poder. Aqui ele está dizendo que a gente pode resistir às maldades, pode resistir à coisa errada, né? Não precisa deixar-se arrastar. Nada é irresistível. Você pode ter uma conduta contra as coisas erradas, né? Isso instintivamente. Aqui o comentário do Miramês, ele diz que as predisposições instintivas do espírito, quando tomam um corpo físico, são as qualidades boas ou más do espírito. Vivendo com essa alma, podemos reconhecer a sua estrutura espiritual. Quando se fala que o ambiente que o homem vive o influencia, trata-se de uma parcela diminuta, por vezes nada. Quando o espírito tem sua evolução voltada para o bem, dá-se o contrário. Quanto mais instigado para o mal, mais faz o bem, por já ter se conscientizado dos frutos que o amor produz. O espírito recebe o corpo que merece e ele se organiza de acordo com a estrutura do ser espiritual que nele vai reencarnar. O que buscamos pelos processos da vida, encontramos pelos processos da justiça de Deus. É o pedi e obtereis, é o batei e abrir-se-vos-á. A nossa predisposição é, pois, condicionada a vidas e mais vidas que tivemos, alimentando ideias e acumulando forças por vezes negativas que sobem à mente. Daí lhe darmos o nome de predisposição instintiva, que a mente positiva recebe do centro de consciência e transforma em atos,
até que o espírito descubra a fonte dos seus sofrimentos e passa a se corrigir, certo de que Cristo constituiu força indispensável que oferece os meios de combater esses miasmas que turvam a cegueira. Ou seja, nós temos ferramentas suficientes, temos vivência suficiente, tanto no espírito quanto nessa nova vida, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Então não vamos deixar que essa predisposição, né, os obstáculos do livre-arbítrio atrapalhem a nossa jornada. Vamos ser firmes, né? Pergunta 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E, se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem instinto de assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente que possui esse instinto, e quem lhe dá não são os seus órgãos que lhe dão, somente semelhante ao bruto. E ainda pior do que este se torna aquele que nulifica o seu pensamento, anula, né, o pensamento, para só se ocupar com a matéria. Os materialistas, né, ocupam o pensamento só com bens materiais, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto o que incorre é falta, portanto, assim procede por vontade sua. Aí o comentário do Miramês, influência da matéria. A matéria tem grande influência sobre o espírito, entretanto, esse deve esforçar-se para a sua devida libertação e, para tanto, deve renunciar a muitos impulsos que os instintos animais o possam envolver. A alma encarnada é capaz de grandes coisas desde quando conhece a verdade. Jesus desceu à terra nos planos resplandecentes para dotar de poderes a alma envolvida na carne, visando a disciplinar as investidas inferiores. A matéria precisa de nós como nós precisamos dela. Ela veio da mesma fonte divina, de onde viemos. Matéria e espírito se confundem por serem originárias da mesma fonte. O que separa uma do outro é o que chamamos de tempo de evolução. A alma já vem, já nascemos num corpo que muito provavelmente a gente já escolhe antes de nascer, né? Que com algumas provas, com algumas predisposições para algumas doenças, enfim. Ao meu ponto de vista, a gente já escolhe o fardo, né, de acordo com o que a gente vai poder carregar, e vem para a Terra e vai ter que enfrentar tudo aquilo que você programou no plano espiritual para a limpeza e evolução do seu espírito. Cabe ao ser humano, comentário, cabe ao ser humano, mesmo em ambiente negativo, esforçar-se para escolher o bem e viver o amor. E é desse esforço que a luz passa a surgir para reconhecer uma alma. O caminho é verificar a sua vida. Os seus feitos dizem o que ela é, porque não é a matéria, nem tampouco o ambiente que exercem a ação, mas a alma que se movimenta na carne. As influências são necessárias como
campo de luta, como escola. A gente tem muita influência e muitas coisas que vão surgindo também na caminhada que a gente tem que passar, que a gente tem que conviver com pessoas difíceis, né? Com família, não que a família seja difícil, né? Mas modo de dizer, todas as famílias têm seus tererê, né? Mas lá fora, no trabalho, no trânsito, na diversão, tudo, a gente tem que aprender a conviver comunitariamente, não é verdade? Pergunta 847. Da aberração das faculdades, tira ao homem o livre arbítrio? Resposta. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja influência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Esta aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o despota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, o que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Isso aqui me faz lembrar muito que a gente vê as pessoas, eu como já tive muito contato com um morador de rua, com pessoas que estão em situação precária, dá para perceber que eles já vêm preparados, porque eles enfrentam a dor, enfrentam a dificuldade de uma maneira tão leve, falam de Deus o tempo todo, tem uma fé, né, assim, que a gente até fica pasmado muitas vezes da fé que aquela pessoa que está sofrendo, que está na rua, mas é porque, como a gente acabou de ler aqui, né, foi uma escolha que ele veio para os resgates, né, do que ele já fez em vida posteriores. Então, o espírito enfrenta a vida terrena com dificuldade, muitas vezes em condições até de problemas físicos, né, e outras doenças que existem. Mas você percebe que o espírito enfrenta com muita sabedoria, com muita resiliência, já que ele está se melhorando. Comentário. As aberrações das faculdades de uma criatura certamente que perturbam seus sentimentos mais profundos. Notoriamente constitui posicionamento de que essa pessoa, em outras existências, se deixou dominar pelo orgulho e o egoísmo, e o condicionamento foi tão grande que atravessou o túmulo. E, voltando do mundo espiritual para a Terra, continua com o seu Criador, gerando embaraços em sua vida. Os desvios das qualidades oriundas do espírito que fazem sentir pelas leis espirituais fazem-nos sofrer e as suas consequências por muito tempo. O espírito recebe aos seus celeiros o produto de suas atividades, tanto como espírito livre quanto como encarnado, sendo responsável por este trabalho de recolher e semear, ou semear e recolher. A anomalia da alma causa-lhe distúrbios de difícil reparação. Contudo, são lições que, em todo o seu curso, poderão trazer muita iluminação. O Evangelho é rico em conceitos espirituais para nos educar e instruir. Eis porque apresentamos o Espiritismo como sendo continuação da obra de Cristo, porque ele vem ensinando as mesmas coisas, enriquecendo aqui e ali de conformidade com a capacidade de cada um. De fato, o Mestre é a porta da vida. Quem não passar por ele não conseguirá reconhecer a verdade, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Felicidade nossa por termos despertado em seus braços. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Convido a todos para que continuemos seguindo os caminhos
que Jesus nos ensinou, mesmo que a gente não consiga 100%, porque nós não somos puro igual Jesus, né? Jesus, um espírito super puro, né? E fez a parte dele muito bem aqui, deixou os exemplos necessários para todos, né? Convido a todos nesses momentos para mentalizarmos Deus, Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, permissão para que os benfeitores espirituais possam fluidificar e magnetizar todas as águas das nossas casas, colocando ali o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Ainda em pensamentos elevados, eu convido a todos para vibrarmos com muito amor pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossas cidades, em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelos livramentos de guerras no planeta, pelo livramento das catástrofes naturais e as catástrofes causadas pela ação do homem, pelo equilíbrio do clima no planeta e, por que não, por nós mesmos. E assim, pedindo a nossa cura e a cura do planeta, a cura de tudo, nós pedimos a Bezerra de Menezes que possa nos assistir. Dessa forma, nós fazemos a sua oração, sua prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através das tuas legiões consoladoras de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Uma ótima semana a todos, agradeço a todos por chegarem comigo até o fim do vídeo e que Deus abençoe, ilumine e proteja todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus.